uma nova escalada de tensões no Oriente Médio. Confrontos diretos entre Israel, Irã e agora Estados Unidos reacendem um alerta de uma proporção global. Agora, o que está em jogo? Pode ter impactos econômicos, políticos? O Visão da Política de hoje começa agora. Nós vamos conversar com o analista de geopolítica e política internacional, Norberto Salomão. Norberto, seja muito bem-vindo à Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Mona Lisa, eu que agradeço. E olá a todos e todas que estão nos acompanhando aí. Vamos ver se a gente pode esclarecer alguma coisa sobre essa temática tão complexa, né? Bom, o senhor também é professor de História, então posso te chamá-lo de professor? Fique à vontade. Para mim é uma honra, é um orgulho, né? O melhor título que eu tenho é esse. Professor, conta pra gente primeiro. O que eu vejo é que há muitas notícias o tempo todo circulando, mas as pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo de fato. Então, inicialmente, esse conflito, essa guerra, tem um lado ideológico, religioso. Eu, como católica, na igreja, a gente entende as guerras e os conflitos de uma forma. E eu percebo que os protestantes, os evangélicos, encaram de uma outra forma, principalmente relacionado a Israel como um povo de Deus. Explica pra gente essa parte. É uma guerra religiosa, ideológica? Ela é uma guerra principalmente ideológica. Essa questão religiosa que você citou faz todo sentido. Mas vamos entender o seguinte, quando você disse, os evangélicos têm essa visão. Depende, é muito dividido, até mesmo entre os evangélicos. Há realmente uma ala de evangélicos que tem resgatado muito a questão de Israel, aquele Israel do Velho Testamento, aquele Israel dos profetas, aquele Israel bíblico e um Israel espiritual, que não era um Israel político, não era uma visão do povo de Deus, do povo de Abraão, e acabam atualizando isso, digamos assim, de uma forma meio que distorcida e talvez até conveniente, de acordo com a conveniência do discurso que quer se adotar, da narrativa que quer se adotar. Nos Estados Unidos isso tem sido muito sério, isso foi alvo de um debate até recente entre um elemento da ala extremamente conservadora, trumpista, e um jornalista que questionou ele sobre isso. Falou, peraí, você está falando de um Israel de 5.000 anos, não é esse Israel de hoje, aí realmente vira um embate. Ou seja, vou usar um clichê, né? É a guerra das narrativas. Então tem isso também. Por outro lado, Mona Lisa, até para a gente adiantar um pouco essa questão, o Benjamin Netanyahu, acho que é importante a gente ver esse personagem. Israel teve um sério problema no Knesset, que é o parlamento israelense. Nos últimos anos foi muito difícil eleger maioria. Você precisa ter 61 cadeiras das aproximadamente 90 que você tem no Knesset, que é o parlamento israelense, e não se conseguia fazer essa maioria. Então estava tendo um sério problema, houve revezamento de primeiro-ministro e tal, até que o Benjamin Netanyahu foi, digamos assim, ressuscitado politicamente, porque ele está envolvido em uma série de escândalos de corrupção, ele responde a processos políticos, mas justamente nesse quadro de instabilidade, acabou ascendendo ao poder a direita mais radical em Israel. E ele se aliou a essa direita mais radical, faz maioria no parlamento e chega ao poder. Acontece que essa direita mais radical ela tem uma característica extremamente beligerante, né? Ou seja, de guerra, de resolver as questões muito mais pelo conflito do que pela diplomacia. E à medida que nós tivemos aquele ataque do Hamas, grupo radical palestino, no sul de Israel, que sequestrou pessoas e tudo, isso deu, na verdade, o álibi, digamos assim, para que o Benjamin Netanyahu agisse de uma maneira bem truculenta. A gente costuma brincar dizendo que ele usou um rolo compressor para matar uma mosquinha. Então, não que Israel não tenha o direito de se defender, e tem que se defender, mas parece que houve uma desproporcionalidade nas ações do Netanyahu. E aí, sabe aquela questão quando você vai muito à frente e não tem como recuar, porque se você recua, você perde o poder, você dança, usando uma linguagem mais popular? É isso. A guerra hoje para o Netanyahu ela é fundamental para a manutenção dele no poder em Israel. Sem a guerra, os olhares se voltam para o seu governo, se voltam para as críticas a como ele agiu durante o caso do Hamas, que colocou inclusive em risco a vida dos reféns, muitas famílias o acusam disso, e aí obviamente ele poderia perder o poder, poderíamos ter que eleger um novo parlamento em Israel e daí um novo primeiro-ministro, e ele poderia responder pelos crimes dos quais ele é acusado.
né? Isso pode acontecer ainda? Isso pode acontecer ainda. Então, a manutenção dele no poder hoje exige esse exercício, né? Sei lá, um outro aspecto dessa guerra que eu acho que é interessante a gente colocar, e eu não sei se todos que estão aí também nos acompanhando já perceberam, é que essa guerra acaba tirando o foco de um conflito interessante, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia. Então, você simplesmente muda de foco. Parece até que a guerra lá acabou. Dá essa impressão. Inclusive, até pela Rússia, né, que recentemente já se propôs a entrar no conflito ao lado do Irã. Exatamente. E aí, Mona Lisa, olha que coisa interessante. Aí vamos para o Donald Trump. O Donald Trump, ele também é de uma direita mais conservadora, né? E por que eu estou insistindo nessa direita conservadora? Por uma questão meramente ideológica? Não. Vamos pegar o discurso de presidentes, de candidatos que são dessa corrente, são dessa ala. Nenhum problema, é uma ala. Mas é sempre um discurso beligerante, é sempre um discurso de armas, de militarização, de resolução de conflitos por meio de ações militares. E o Trump não deixa de ter essa característica. Contudo, o Trump, na sua campanha eleitoral, falou que seria o presidente da paz, que ele pacificaria, que ele rapidamente, ele até gostaria de usar um prazo, né? Também tem isso, esses políticos têm essa coisa de prazo, tantas horas, tantas semanas. O deles são 2 semanas, que em 2 semanas ele resolveria os conflitos internacionais. Rapidamente a guerra da Ucrânia acabaria. Não foi o que aconteceu. E os Estados Unidos ainda entra agora diretamente nesse conflito com um ataque cirúrgico, com um ataque pontual, que é preciso observar se vai escalar, se ele vai ter uma escalada nesse conflito, né? Bom, vale ressaltar que nós estamos gravando essa entrevista na segunda-feira, 23 de junho, e a gente teve já notícias recentes sobre Estados Unidos e Irã, nesse exato momento quase aqui da entrevista. Então, só ressaltando aqui, colocando data nessa entrevista, porque a gente sabe que até ir ao ar, daqui a pouco, terça, quarta-feira, a gente já vai poder ter mais notícias. Agora, voltando aos Estados Unidos, o que motivou os Estados Unidos a entrar nesse conflito? Os Estados Unidos é o mais fiel e mais tradicional aliado de Israel, desde a criação do Estado de Israel. E aí eu vou remontar um pouquinho a Guerra Fria, o período da Guerra Fria, né? Quando nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos de um lado as potências aliadas, e acreditem vocês aí, curiosamente, União Soviética e Estados Unidos se aliaram para combater um inimigo comum àquela altura, que era o nazifascismo de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, do imperador Hirohito no Japão, né, as chamadas potências do eixo. E quando a guerra chegou ao fim, esses aliados não se entenderam assim tão bem, né? No caso da União Soviética e dos Estados Unidos, vai havendo um gradual afastamento por interesses de áreas de influência no mundo. E assim surge a chamada ordem bipolar. E nesse quadro da ordem bipolar, os Estados Unidos apoiou fortemente a criação do Estado de Israel, a União Soviética também apoia a criação do Estado de Israel, contudo, o Estado de Israel passa a ser visto como o grande inimigo do mundo árabe na região do Oriente Médio. Então, assim que o Estado de Israel foi criado, lembro-me como se fosse hoje, 14 de maio de 1948, já surgia a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E nesse quadro da ordem da Guerra Fria, os países árabes tenderam a se aproximar mais da União Soviética, não do socialismo propriamente, mas do poder da União Soviética, enquanto que Israel vai ter aproximação direta com os Estados Unidos. Então, essa é uma aproximação muito antiga. Mais recentemente, a aproximação dos Estados Unidos com Israel tem a ver com a figura do Donald Trump e do Benjamin Netanyahu, que fazem parte de um mesmo grupo, digamos assim, político-ideológico, que é esse grupo da direita conservadora, da direita mais radical, que está, inclusive, faz parte, inclusive, de um grupo chamado Consenso de Genebra, que é um consenso que surgiu no sentido de ser pró-direitos da mulher, mas que, na verdade, tem aquela pegada conservadora do Deus, pátria e família. Jair Bolsonaro participou, o Netanyahu participou, o Trump participou, o presidente lá da Hungria participou. Então, é um clube dessa linha mais conservadora. Então, eles estão alinhados dentro dessa perspectiva. Agora, o que explica essas escaladas tão rápidas dos ataques? Perfeito. Olha o que acontece. Aí eu vou puxar um pouquinho lá do Putin. Quem imaginaria, vamos pensar, quem de nós imaginaria a Rússia atacando um outro país como ela fez?
Não sei se vocês se lembram, o Putin, há coisa de 2 ou 3 anos, né? Agora até me perdi um pouco aqui na data, mas é isso. A Rússia colocou tropas na fronteira com a Ucrânia. E aí quando perguntaram, bom, mas a Rússia vai invadir a Ucrânia? O Putin falou, não, que é isso, eu estou só fazendo exercícios militares. Invadiu a Ucrânia. Tá. Ali é uma guerra territorial. Ali é uma guerra territorial, é uma guerra étnica também, porque na região do Donbass, na região de Donetsk, Lugansk, você tem ucranianos pró-Rússia, que inclusive falam russo, né? Você já teve em 2014 a anexação da região da Crimeia, então já é um processo antigo. E a Rússia vai sofrer sanções nesse sentido. Eu, como analista do processo, penso o seguinte, bom, a partir do momento que a Rússia invade essa região, e a resposta, vocês concordam comigo que a resposta é um tanto quanto branda? Porque pensa, começou a Terceira Guerra Mundial. Não começou. Você vai ter conflito, você vai ter os Estados Unidos, a União Europeia investindo recursos na Ucrânia, você vai ter a China ao lado da Rússia, pero no mucho, né, ali de leve, olha, não queremos guerra, vamos fazer a paz. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso parece ter dado liberdade para que outras ações beligerantes em outras regiões se desencadeassem. Antes dessa guerra agora, é porque fica um pouco esquecido. Nós estamos com um conflito muito sério entre a Índia e o Paquistão, por fronteira. Né? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, Mona Lisa e todos que nos acompanham aí. A gente está vendo uma desconstrução do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente está observando um processo de desconstrução daqueles princípios da paz, da autonomia das nações, da multipolaridade, dos acordos diplomáticos. Por quê? Então vamos entender um pouquinho por quê. Porque as alianças e as lideranças que têm chegado ao poder hoje, e aí nós precisaríamos um programa inteiro para entender isso, são lideranças ligadas à direita mais conservadora. De volta eu nesse processo, mas é fundamental isso para entender. Essa direita mais conservadora, ela é antiglobalista, ela é contrária a esse processo de uma ordem globalizada, de instituições internacionais multipolares como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, o Trump deu uma desancada agora com essa política tarifária dele na Organização Mundial do Comércio. Tinha que passar por lá, quer dizer, ele não deu nem a menor atenção para isso. O ataque que ele ordenou ao Irã, ele passou por cima do Congresso. Ele não consultou o Congresso, ele passou por cima do Congresso, se a gente for pensar em legislação interna, se a gente for pensar em legislação internacional, ele não atende à legislação nem da ONU e nem do principal órgão da ONU nesse sentido, que é o Conselho de Segurança da ONU. Depois podemos até avançar por que a ONU não funciona. Né? Mas entenda, para não ser mal entendido, o que acontece? Nessa direita conservadora, há um processo muito claro. Ela é antiglobalista, ela prefere relações bilaterais e normalmente são governantes, são políticos que têm uma característica muito pessoal de governo. Se a minha característica é muito pessoal de governo, eu digo que aí se aproxima um pouco até do autoritarismo, quando não é propriamente autoritária, acordos multilaterais me atrapalham. Acordos bilaterais, se eu sou mais forte, me ajudam. Então, o Trump, quando ele fez a política tarifária, de uma forma até meio atabalhada, muita gente falou assim, mas o cara é louco. Ele não é louco, o Trump é muito esperto. Ele faz isso para desestabilizar a ordem internacional e obrigar acordos bilaterais. Assim ele quebra com o conceito da multipolaridade. E na questão da guerra, também vai nesse mesmo sentido. Então, até voltando naquilo que você tinha perguntado antes, por que os Estados Unidos fez o ataque? Bom, primeiro ele tentou se manter distante do conflito em si, né, como alguém que vai entrar como um mediador, e depois ele entra na pilha de Israel nessa ideia de que o Irã realmente representa uma ameaça. E aí, o Irã realmente representa uma ameaça? Pode ser que sim. Quando você está enriquecendo urânio a 83%, 84%, você precisa de 90% de enriquecimento de urânio para produzir uma bomba atômica, o Irã está muito próximo de produzir uma bomba atômica. A questão é, essas informações, elas realmente são verdadeiras? Ou vamos lembrar o que ocorreu na época da guerra do Iraque, quando o George Bush filho alegou que o Iraque tinha armas de destruição em massa, armas biológicas e armas químicas, e isso validou a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, derrubando o regime do Saddam Hussein. Aliás, um regime altamente autoritário. Não estamos defendendo aqui nem A nem B, mas mostrando como é que uma grande potência justifica uma ação desse nível. E agora, com relação ao Irã, não seria algo similar? Não estou dizendo que o é, mas o mundo e a política internacional, ela é envolta nessas tramóias. Agora, o que muito se fala,
A gente está perto de uma terceira guerra mundial? O Irã tem capacidade de armamento nuclear para acabar com o mundo? Pois é. Bom, então vamos para a primeira que você me fez. Nós não estamos próximos de uma terceira guerra mundial. Nós estamos na terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial começou. Essa é a terceira guerra mundial. Ela não é aquela guerra de tropas em grande quantidade se deslocando. A terceira guerra mundial é uma guerra cibernética, a gente poderia entrar nisso. A Israel usa muito hackers para desestabilizar outras regiões ali, inclusive o Irã. Você usa a espionagem para matar alguns cientistas que são cabeça de projetos. Então, o Mossad, que é o serviço secreto israelense, atua dessa forma. Se do outro lado a ação é ação terrorista, quando a ação é terrorista, a gente chama de reações assimétricas. Então, o temor dessa escalada é isso. É uma grande potência que vai ter que enfrentar ações assimétricas. O que são ações assimétricas? Assimétrica é aquilo que não está em igualdade. Então, eu, que não tenho grande poder, como é que eu vou reagir a uma grande potência? Apoiando atentados terroristas. E pode ser que eu não vá fazer terrorismo nem nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não tem embaixada no mundo inteiro? De repente explode algumas embaixadas por aí. Esse ataque que nós tivemos hoje, Mona Lisa, do Irã, né, com mísseis e tal, né, a bases dos Estados Unidos, no Catar, nos Emirados Árabes, enfim, no Iraque. Esses ataques são ataques que os Estados Unidos já esperavam por ele. É tipo assim, você me deu um murro, eu vou te dar um tapinha. E aí você deixa eu te dar um tapinha e digo assim, já descontou, né? Paramos por aí. Pode ser que haja um recuo a partir daí. Alguns analistas estão achando que a reação do Iraque aos ataques cirúrgicos dos Estados Unidos nas suas bases nucleares, com uma bomba que o único país no mundo que tem essa bomba de alta penetração são os Estados Unidos, e ela nunca foi usada antes, é a primeira vez que essa bomba foi usada, como também a bomba atômica nunca foi usada antes, né? O único país até hoje que usou bomba atômica foram os Estados Unidos, em Hiroshima e Nagasaki. Olha que tem um monte de país aí que tem bomba atômica. Então, esse quadro, Mona Lisa, compõe o que a gente poderia chamar de uma terceira guerra mundial. Ela é essa guerra, assim, digamos, quase que imperceptível, meio que silenciosa, porque no mundo que nós vivemos hoje, e esse hoje eu poderia trazer uma data de 2010 para cá, do smartphone para cá, do avanço das redes sociais para cá. Agora, se a gente pegar de 2020, 2021 para cá, com inteligência artificial, esse é o novo mundo que a gente está vivendo, e no qual a gente está tendo uma série de quebras de valores. Por isso que as religiões têm se fortalecido. Porque no mundo tão instável, eu vou tentar me agarrar àquilo que é mais seguro possível. E as religiões, elas parecem trazer essa espécie de conforto. Mas eu chamaria aqui a atenção para um autor que eu gosto, chama-se Zygmunt Bauman. Ele tem uma obra que se chama Sociedades Líquidas. E a ideia é essa, parece que tudo está se liquefazendo. Todos aqueles parâmetros anteriores que nós tínhamos, eles já parecem não fazer tanto sentido. Eu que sou mais velhinho, né, Mona Lisa, já tenho alguma idade, eu fui um garoto que estudou, até entrar na faculdade, eu estudei bloco capitalista, bloco socialista. De repente a União Soviética acabou, o Muro de Berlim caiu. É isso, o mundo está em transformação muito rápida, muito acelerada, e a política está com dificuldade para acompanhar isso. O cidadão está com dificuldade de entender a política e de entender o mundo em que ele está. Essa guerra não é uma novidade tão grande, ela é muito impactante. Mas só na África nós temos hoje em andamento pelo menos 20 conflitos, né? Uma tréplica agora dos Estados Unidos pode reacender aí uma iminente guerra mundial? Você já falou que a gente está vivendo, sim, a terceira guerra mundial. Mas eu falo uma guerra que envolva outros países, a exemplo de países da América Latina. Esse é o problema, é preciso ter habilidade. Você sabe que tem muita gente que me pergunta assim, bomba atômica, você acha que vai usar? Eu acho que não. Não é? Porque a bomba atômica ela é feita para não ser usada. A bomba atômica ela é feita para ameaçar. Tanto é que vários países têm armamento nuclear. Segundo se afirma, Israel tem entre 50 e 80 ogivas nucleares. Israel não está falando em lançar bomba nuclear. A União Soviética tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Não lançou uma na Ucrânia. Porque onde cai a bomba nuclear, destrói tudo. E aí qual a vantagem disso? Então a vantagem realmente é essa demonstração de poder, né? Israel, ao afirmar que o Irã pode produzir bomba atômica, está muito próximo de fazê-lo, lógico que joga com a narrativa de que poderiam lançar uma bomba atômica em Israel, mas a questão não é essa. É que se o Irã produz bomba atômica,
Ele se torna uma força com poder de negociação. Então, a queda de braço, a relação, ela fica mais complicada. Então, me parece que hoje a condição é principalmente, eu acho que o conflito, a tendência dele é ir se estabilizando por aí, e a grande questão é simplesmente asfixiar o sistema iraniano, quem sabe até a troca do regime, porque essa é uma mágoa que os Estados Unidos traz no seu coraçãozinho azul e vermelho, né? Azul, vermelho e branco, que é o seguinte: em 1979, na década de 50, 60 e 70, o regime era o regime da família Parlev, que era uma família pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, pró-capitalismo. Em 79, inclusive com certo apoio da União Soviética, o Ayatollah Khomeini, que era liderança religiosa e política, consegue derrubar o Shah Reza Pahlavi e implementar uma ditadura teocrática no Irã, antiga Pérsia, né? O Irã é a antiga Pérsia. E de lá para cá é o sistema, o regime dos ayatollahs. Então já imaginou para o Trump que vitória que seria? Ele, inclusive, publicou isso nas suas redes sociais, publicou ontem nas suas redes sociais: olha, a gente não quer mudar o regime no Irã, mas se o governo atual não tiver condições de manter a ordem, que o regime seja mudado. Quem sabe um novo regime possa fazer o Irã grande novamente. Ele usou a sigla MIGA, né? Make Iran Great Again. E a MAGA, que é a sigla dele, ele colocou também para o Irã. Professor, e qual é o papel dos órgãos internacionais da ONU nesses conflitos? Eles têm o poder de cessar fogo, de estabelecer uma paz? Nossa, Mona Lisa, que beleza que você fez essa pergunta. Para a gente que trabalha com análise política internacional, geopolítica, é muito importante essa pergunta. Por quê? Entendam, a ONU é um condomínio. Se você mora num condomínio, ou conhece como é que funciona um condomínio, é assim. Como é que funciona num condomínio? Ah, nós queremos fazer um parquinho no condomínio. É o condomínio que decide ou são os condôminos? Os condôminos têm que votar. A ONU é assim. Então, muita gente interpreta, eu ouço isso constantemente: essa ONU já não vale mais nada, ninguém respeita a ONU. Não, a ONU é um conjunto de países. Dentro da ONU, para essas questões militares, bélicas, você tem o órgão principal, que é o Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, 10 são rotativos. O Brasil e o Japão são os países que mais vezes participaram de forma rotativa nesse conselho, mas quem manda mesmo são 5. Então são 15, 10 rotativos, 5 permanentes. Quem são os 5 permanentes? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial mais a China. Então os Estados Unidos, o Reino Unido, a Rússia, a França e a China. Curiosidade, o voto lá tem que ser unânime. Então vamos supor, para fazer uma intervenção hoje no Irã, os 5 têm que votar. Se um dos 5 falar não, a medida não é aprovada. Muita gente fala, mas isso é muito injusto, porque a maioria deve vencer. Teria que ser a maioria absoluta. Teria, mas o que acontece? Essa experiência foi feita antes lá na Liga das Nações, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. O voto era assim, e não funcionou. Por quê? Porque esses países não têm o mesmo nível de poder. Se você gera maior parte do voto para cá ou para lá, a ONU acabaria. Agora, independente disso, a ONU já está acabando. Ou a ONU se renova, ou ela acaba. Quando eu digo a ONU se renova, vamos entender. Ou os países entram em entendimento para que as leis internacionais, para que os acordos internacionais se efetivem, ou tchau ONU. Agora eu te pergunto, para um Donald Trump, é interessante um tchau ONU? É, porque com a ONU você tem uma série de restrições internacionais que eu tenho que atender. Com tchau ONU, os Estados Unidos, como maior potência, vai fazer uma série de acordos bilaterais que vão beneficiar os Estados Unidos. E aí nós teremos a América Grande novamente. A ideia é essa. E qual seria o papel, então, dos grandes líderes mundiais? A gente falou muito dos Estados Unidos, a gente falou um pouco da Rússia, mas a gente também tem a China, a gente tem outros países. O que acontece? Nós estamos hoje no que a gente chama, a Guerra Fria acabou, né? Então, entre 1947 a 1991, quando acabou a União Soviética, esse é o período da chamada Guerra Fria, em 91 a Guerra Fria acabou, com o fim da União Soviética. Agora, essas disputas envolvendo Estados Unidos e China, que são disputas comerciais e disputas por zonas de influência, o pessoal está chamando de Guerra Fria 2.0. Então a Guerra Fria 2.0 é esse processo. Quem está mais à frente nesse processo? A China. Mona Lisa, a China hoje ela tem um nível de investimento na África inacreditável. A China hoje tem um poder de investimento na Europa inacreditável. Mona Lisa, qual é o nosso maior comprador hoje? A China.
à frente dos Estados Unidos. Então a China, os tentáculos comerciais da China ampliaram muito. Como é que a China está chamando isso? A China está chamando isso de a nova rota da seda. Então veja, a posição da China nesse processo é pela multilateralidade. Para a China, para a França, para a União Europeia, é interessante um mundo multipolar com acordos internacionais. Para países como os Estados Unidos, para países como a Coreia do Norte, para países como a Rússia, não é interessante essa ordem multipolar, porque os acordos internacionais travam o poder de homens como Putin, de homens como Trump, né? Então eles querem rever os acordos geopolíticos, eles querem rever a ordem geopolítica. E quais são os impactos que a gente pode prever? Impactos econômicos principalmente? Pois é, uma guerra dessa na região do Oriente Médio, que é um grande produtor de petróleo, pode levar ao quê? A uma crise internacional. Então, o preço do barril do petróleo hoje, ele foi uma gangorra, né? Nas primeiras horas do dia eu acompanhei, ele subiu, e depois, agora à tarde, ele deu uma queda, agora com os ataques à tarde ele volta a subir, as bolsas de valores abriram em baixa, porque é óbvio que tudo isso que nós estamos colocando aqui é campo teórico. O Donald Trump pode, de repente, meter o dedo num botão lá e lançar uma bomba nuclear em algum lugar, né? O Kim Jong-un da Coreia do Norte falou, deixa eu entrar nessa brincadeira, acabei de produzir meu brinquedinho novo agora, recentemente, também vou usar. É óbvio que se eles fizessem isso, a gente poderia já se despedir e deixar o mundo para lá. Não interessa, esse tipo de ação não interessa. Mas pode ser que aconteça? Pode. Tudo pode acontecer, né? Então veja que nesse quadro, nesse panorama que a gente está vivendo hoje, os impactos muito mais são econômicos. A grande bomba atômica é a bomba econômica, porque com o aumento do petróleo, o petróleo é a base de insumo de produção de tudo, inclusive é um insumo para a produção de insumos agrícolas. Então, já imaginou, para o Brasil, que é um grande agroexportador, isso já nos atingiria em cheio. A China depende muito do petróleo, de recursos que vêm do Oriente Médio. Inclusive, o Irã ameaçou bloquear o Estreito de Hormuz, que é o local de passagem do petróleo da Arábia Saudita, do Catar, do Kuwait, enfim. Então, isso já aconteceu em outros momentos. Nós tivemos uma primeira crise mundial do petróleo em 73, tivemos uma segunda crise mundial do petróleo em 79, com a guerra Irã-Iraque, que daria um outro pano para a manga aqui. Então é isso, os impactos econômicos podem ser grandes e talvez justamente esse temor de um impacto econômico, que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, é que faça com que esses países busquem viabilizar algum acordo. E para a gente finalizar, qual é o papel do Brasil em todo esse conflito, se o Brasil tem um papel? O Brasil ele tem um papel importante internacionalmente. O Brasil é um grande ator internacional. Né? Por quê? Porque o Brasil não é um país de guerra, ele não é um país beligerante. O Brasil é um país que tem potencial de produção de alimentos importantíssima. O Brasil tem uma história dentro da ONU, para quem não sabe, quando a ONU surgiu, ela surgiu, hoje são 196 países. Quando a ONU surgiu, ela surgiu com 50 países que assinaram a Carta de São Francisco, que é a carta de fundação da ONU. Então a gente chama de signatários. O Brasil está entre os 50 primeiros signatários da ONU. E uma curiosidade, quando foi para o Harry Truman, que era presidente dos Estados Unidos, fez a abertura dos trabalhos na ONU, e aí sorteou-se ali quem vai falar primeiro e tal, e saiu o Brasil. E o pessoal achou interessante aquilo do Brasil, que era um país que não tinha nenhum envolvimento bélico e tal, ser o primeiro a falar. E criou-se não uma lei, mas uma tradição. Também não sei se é do conhecimento de todos, mas o Brasil é, por tradição, o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU, na sua primeira reunião anual. Então, toda a primeira reunião anual da ONU, da Assembleia Geral da ONU, o Brasil está lá como o primeiro a falar. Seja com Dilma Rousseff, com Jair Bolsonaro, com Lula, com o presidente que vem. Então, o Brasil ele tem essa imagem internacional de simpatia. Um outro aspecto do Brasil que eu acho muito interessante. O Brasil é um país que recebeu o mundo inteiro. Japonês, alemão, italiano, iraniano, né, enfim, afegãos agora, né, nesse problema recente, venezuelanos, haitianos. O Brasil é um país considerado uma grande mãe que abraça os estrangeiros que vêm para cá, né, de maneira que existe esse reconhecimento. Óbvio que o esporte, o futebol, né, Pelé,
né? Figuras assim ajudam muito a consolidar essa imagem. E o Brasil tem isso, ele tem essa postura. Aliás, em 2015, no acordo nuclear feito com o Irã, porque o Irã alegou que queria usar energia nuclear para fins pacíficos, para produção de energia. O Barack Obama concordou com isso e foi feito um acordo em 2015. E adivinha quem foi um dos articuladores para que esse acordo saísse? O Brasil. Então, a diplomacia brasileira tem uma história, tem uma respeitabilidade, mas é nesse sentido, nada de um envolvimento maior. Apesar de que nós temos um presidente hoje, o presidente Lula, né, que é um presidente de centro-esquerda, ou poderíamos dizer da ala progressista, e a ala progressista no mundo, de esquerda, de centro-esquerda, ela tem uma simpatia muito maior pela causa árabe. Tem uma boa relação com Israel, mas entende que é uma injustiça em relação aos palestinos, entende que é uma ação imperialista dos Estados Unidos, que intervém sempre para auxiliar o seu grande parceiro na região, que é Israel, e o Brasil hoje ele tem uma postura o governo brasileiro, oficialmente, tem uma postura de crítica à atitude de Israel. Essa atitude beligerante de Israel, o Brasil entende que Israel tem o direito de se defender, mas que ele foi longe demais nesse seu direito. Ele excedeu, ele extrapolou essa questão, a ponto de colocar em risco você, o mundo, né? Porque a gente está tendo um estopim de algo que pode escalar. A gente espera que não. Os analistas políticos internacionais entendem que a tendência desse conflito é ser arrefecido. Agora a gente tem que ver como é que o Donald Trump quer passar a história. Ele está num momento muito oportuno, a bola vem quicando para ele, para que ele se torne o grande player, o grande ator da diplomacia internacional, estabeleça a paz na região e saia por cima. Olha, já imaginou? É uma possibilidade. Porque essa ação de ataque do Trump gerou, dentro do próprio movimento MAGA, que é o movimento da América Grande novamente, a ala conservadora, ele gerou contradições ali dentro. Pessoas a favor, pessoas contra, né? Enfim. Professor, agora a principal pergunta. Vamos lá. O mundo pode acabar? Eu posso continuar fazendo planos futuros? Ou a gente precisa se preocupar? Não, eu acho que a gente, por uma questão até de saúde mental, não deve se envolver tão a fundo nisso, né? Se isso for acontecer, fique tranquilo, vai ser muito rápido, né? Mas eu acho que não deve se preocupar com isso, não. Eu acho que todos têm a perder, né? Eu acho que os ganhos são agora. É um jogo de xadrez, são ações que têm que ser tomadas. Eu vou usar um exemplo muito banal, né? É você estar num restaurante, num bar, com a sua namorada, com a sua esposa, e alguém mexe com ela. E aí, pelo menos você tem que fazer, né? Pelo menos alguma atitude você tem que tomar. Às vezes mais ponderada, né? Não deixar aquilo escalar para muito longe. Enfim, é isso. Nesse jogo, todo mundo tem que dar ali um ar para não passar como alguém que se acovardou ou alguém que está inferiorizado em demasia, né? Porque eu pergunto, gente, que possibilidade que o Irã tem de enfrentar os Estados Unidos? Não tem, mas eu vou ter que reagir, né? E aí, olha que coisa curiosa, não sei se quem acompanhou, o Irã atacou bases dos Estados Unidos, no Catar, no Kuwait, no Iraque, mas avisou antes, falou, olha, eu vou atacar isso aí e tal, para o pessoal se retirar. Então, para ter isso, o próprio Donald Trump, ele avisou, ele disse, olha, eu tenho potencial. Então, minha esposa até tinha me perguntado, meu bem, você acha que ele falou que em 2 semanas ele vai atacar. Eu falei, vai atacar sábado. Eu estava falando isso na sexta. Porque a gente sabe mais ou menos como é que eles agem. Mas ele avisou antes. E deu tempo, o próprio Irã afirmou isso, de tirar o urânio enriquecido. Porque há regras internacionais, o Tratado de Genebra, que proíbe você de atacar instalações como essas, represas, usinas nucleares, instalações nucleares, porque você pode gerar um acidente radioativo naquela região e prejudicar civis. Então, há regras para isso. Então, quando o Trump praticamente avisa, olha, eu vou atacar, dá tempo de se prepararem. Outra coisa... São ataques diplomáticos. Eu diria que são ataques cirúrgicos, né? E é aquele famoso rastro de onça, como nós dizemos no interior. O cara vai arrotar a valentia. O que a gente fica preocupado é assim, muitas vezes, quando você arrota a valentia demais, você tem que bancar. E o outro lado também. O temor é esse, é o que a gente chama de escalada de conflito. Isso é o que a gente não quer. Então,
esse ataque do Irã, essa tréplica do Irã ali aos Estados Unidos, está dentro do jogo, está dentro do previsto. Eu me preocuparia mais se o Irã tivesse ficado calado, porque o Irã pode ficar quietinho e deixar para reagir daqui a um ano com alguma coisa muito mais complicada, devastadora em algum sentido. O que não está longe de acontecer, isso pode acontecer também. Mas é isso, pessoal, esse é o mundo do século XXI. Então o mundo não vai acabar, mas o século XXI é um século de grande instabilidade. É um século de grande instabilidade em termos militares, em termos geopolíticos, é um século de grande instabilidade em termos de emprego, de trabalho, de realidade. Desculpe até entrar nessa outra série, muita gente me pergunta, Norberto, você é professor, você acha que as máquinas vão te substituir, vão substituir a gente? Eu falo, talvez. Eu falo, e aí? Eu falo, quem sabe a gente tenha tempo para viver, né? Quem sabe aí? Porque essa lógica de produtividade, isso também não está muito legal, não. Quem sabe isso pode não olhar só para o lado negativo da coisa, né? Mas é um mundo complexo, é um mundo... por isso que eu estou dizendo, para a nossa sanidade mental, não vamos mergulhar tão fundo assim, porque senão a gente sofre por antecipação. Vamos deixar para avaliar cada dia do que vai acontecendo e que caminho a gente toma, e para quem acredita em Deus, eu acredito, a gente garra com Deus, como nós dizemos lá na roça. Professor, eu me sinto dentro de uma das séries americanas sobre o presidente, enfim, que a gente vê os conflitos, e é dessa forma, o presidente se reúne ali com o Conselho de Segurança, aperta um botão e ali pode dizer tudo. A cada notícia que chega, eu me sinto dentro das séries famosas dos Estados Unidos. Mas agora a pergunta-chave aqui do Visão da Política é: qual é a sua visão da política? Tá. No geral, que você fala, como um todo? Da forma como o senhor quiser responder, qual é a sua visão da política? A minha visão da política é uma visão aristotélica, né? O Aristóteles trabalhou com uma coisa chamada eudaimonia, que é felicidade. E o Aristóteles dizia, só é possível ser feliz na polis. Você só pode ser feliz, e aí ele não fala dessa felicidade comezinha, mas ele fala da felicidade, da plenitude do indivíduo. Você só é pleno se você for um cidadão da polis. Então acho que a política é o elemento fundamental, é o elemento crucial. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento. Infelizmente há um processo de demonização da política, mas eu entendo que a política é o elemento fundamental da nossa vida. A gente faz política dentro de casa, né? Quando a mãe fala que gosta de todos os filhos igualmente, está sendo muito política, né? Apesar dela puxar a sardinha para aquele caçulinha e tal. Não é assim que funciona? A vida é política. O ser humano e eu volto à condição aristotélica, o ser humano é um animal político, né? Agora, eu acho que a política, como tudo na vida, ela deve ser levada para aquilo que é, e aí o Aristóteles também falava isso, Platão também dizia isso, estou voltando lá nos velhos, mas dizia que isso tem que estar envolvido com o bem na acepção do termo, né? E aí podemos avançar um pouquinho para a ideia da vontade geral de Rousseau, que é o conceito de dizer que a política ela tem que fazer parte daquilo que faz o melhor benefício para o bem público. Então acho que o bem público é que tem que ser preservado. Então um presidente quando se elege, um governador quando se elege, um legislador quando se elege, ele não vai legislar, ou pelo menos não deve legislar, ele não deve governar apenas para aqueles que votaram nele. Ele tem que governar para que o bem público seja preservado. Porque se o bem público for preservado, eu, você, todos nós estaremos bem. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Foi uma aula aqui para todos nós, para mim, como entrevistadora, mas também para o nosso público. Ainda teria muitas perguntas para fazer, acredito que ficam muitas perguntas no ar e que vão surgindo a cada etapa desse longo processo que a gente está vivendo. Olha, eu agradeço o convite, me coloco à disposição para novas entrevistas, se forem necessárias, e agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aí. Muito obrigado. E é importante, eu acho muito interessante que a Assembleia Legislativa de Goiás estabeleça um espaço desse nível, com essa possibilidade para a gente poder discutir ideias, dar algumas informações, dar também opiniões. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.